Olá, o Espaço Aberto de hoje vai conversar em multiplataforma sobre suicídio, em especial com jovens e adolescentes. Para isso está conosco a psicóloga clínica Maria José Barbosa, do SOS Mães, Grupo de Apoio contra o Suicídio de Jovens. Maria José, obrigado por ter vindo aqui para a Rádio TV Câmara conversar conosco. Eu que agradeço e uma boa tarde para vocês. Vamos ajudar as pessoas a debater um pouco sobre isso, fazer reflexão, para a gente falar um pouco desta temática. A pergunta poderia nascer de várias origens, mas quais são os elementos que a gente precisa considerar aqui para tentar compreender, infelizmente, a alta incidência de tentativa ou de suicídio real nas estatísticas de suicídio em jovens e adolescentes? Bom, o suicídio hoje é algo que saiu um pouco das gavetas, saiu um pouco do quarto escuro. As pessoas falam mais sobre suicídio, a mídia hoje fala mais sobre suicídio. Antigamente as pessoas não queriam que publicassem, então isso ficava aqui como se fosse um mistério. O que é que faz a gente estar questionando tanto essa questão do suicídio, principalmente em adolescente? O índice está aumentando muito, de 9 anos para cá aumentou 24% a incidência, né, do suicídio, fora a ideação suicida. Porque quando eu falo em suicídio, eu estou falando da ideação. O jovem, ou mesmo o adulto, ele pensa no suicídio antes. Ele faz um planejamento desse suicídio, tá? Então, dentro dessa característica da ideação suicida, a gente não tem números, mas eu acredito que seja um número muito maior do que a gente está imaginando. Que fatores da tua experiência, do trabalho do SOS Mães e também da sua especialidade que a gente precisa estabelecer como sugestão aqui da nossa contribuição pública de alerta para entender a origem ou as eventuais origens dessa ideação do jovem pensar, o que já é algo bastante grave, a hipótese de retirar a própria vida? Olha, são vários aspectos. Como terapeuta, eu vejo um aspecto aí muito grave, que é a família, né? Infelizmente, nós estamos enfrentando aí uma família mosaico, estamos enfrentando famílias que não são mosaico, mas que trabalham como se fosse mosaico. Então, hoje você percebe assim, que uma família tem 4, 5 TVs, uma família tem 6, 7 celulares. Então, essa desagregação da família, essa falta de união, a falta de encontro com a família, está levando o jovem a procurar esse afeto, procurar essa lacuna através do celular, através das redes sociais. Esse é um ponto que eu acho assim muito, muito importante e que para mim é o start. Um outro ponto importante é a depressão. As pessoas banalizam muito a depressão. Eles acham que a depressão é uma brincadeira, que a depressão você vai ao shopping e melhora, que a depressão você compra ou ganha um presente e você melhora. A depressão é um mal do século. Ela vem para fazer o homem questionar e parar e fazer um questionamento, um mergulho sobre a vida dele, né? Quem sou eu? O que está acontecendo comigo? Essa depressão, ela vem no jovem muito cedo. Uma criança com 10 anos de idade hoje já é acometida de depressão, por conta da pressão que ela sofre, tanto em casa quanto na escola, e às vezes por aspectos internos mesmo, né? Por ela ter na família quadros depressivos, então ela apresenta esse quadro depressivo. Então, para mim, a depressão hoje está sendo levada de uma maneira muito banal. As pessoas não levam a sério, as pessoas não levam num psiquiatra, não levam num psicólogo para poder curar a depressão, porque a depressão, ao contrário do que falam, ela tem cura. Você está colocando fatores biológicos, eventualmente genéticos nessa questão multifatorial, ambientais, e um outro fator que eu poderia chamar com leigo de gatilhos de comportamento. Isso. Tem aí pertencimento e relacionamento familiar envolvidos? Envolvidos. O que acontece hoje, né? Segundo Bauman, nós estamos na era do relacionamento líquido, né? Essa modernidade líquida, ela hoje é tudo muito rápido.
Os relacionamentos são rápidos, o prazer é muito rápido, a busca desse prazer é muito rápido. Então, o gatilho para a depressão, dentro desse aspecto socioeconômico e cultural, é essa questão da solidão que hoje as pessoas estão enfrentando, dos relacionamentos estarem muito líquidos, eles não são relacionamentos sólidos, em que você tenha uma confiança, em que você aposte naquele relacionamento. Então, essa solidão, esse caminho solitário, tanto do indivíduo, né, do jovem, que é o nosso viés aqui, me deixa muito preocupada, porque ele não tem com quem se desabafar, com quem ir buscar uma ajuda. E aí a ideação suicida para ele é um caminho para que ele não tenha essa dor na alma, porque a depressão é uma dor que vem de dentro. Não dá para você colocar um remédio, não dá para você colocar um band-aid, não dá para você colocar uma pomadinha. É algo que está dentro daquele ser humano e que muitas vezes ele não mostra. Para enfatizar a citação sua de Zygmunt Bauman, que peso tem nessa nossa abordagem inicial a questão da chamada individuação, de que as redes sociais e as tecnologias, ao mesmo tempo que elas abrem hipoteticamente as janelas do mundo, elas individualizam e fecham em si os comportamentos. Então, o Bauman fala muito sobre isso, né? Você tem na sua frente uma gama de pessoas, um mundo inteiro aberto para você, mas extremamente solitário. Então, eu posso tanto ver A, B, C ou D dentro dessa gama, e eu posso tirar isso da minha frente em segundos. Então, você tem uma escolha, mas tem uma atitude muito solitária em assumir aquela escolha, em elaborar aquelas escolhas que você faz. Por exemplo, um jovem que acessa aí programas de videogame. Tá? Ele vai acessar um programa, de repente, que fala muito da morte, que fala muito do morrer, que fala muito do ataque. E ele não tem estrutura egóica para poder estar aguentando aquilo. Então, ele começa a ter a ideação suicida ou a idealizar a morte de outras pessoas, como foi aquele caso de Suzano. Né? Um rapaz, por conta do bullying que ele sofria, ele fez uma ideação suicida dele e das outras pessoas da escola. Perdão. Que peso tem a questão da frustração relacionada eventualmente com algo como as gotinhas de afeto que estão escancaradas para esses jovens, dos pais da família Mosaico que você situou, que não dedicam, não têm tempo, mas também isolam essas famílias entre si no mundo? Olha, o jovem hoje, ele está vamos colocar assim, entre uma situação confortável, tá? Que é essa situação de redes sociais, e a situação muito, assim, desconfortável, que é a cobrança que ele tem dos pais, a cobrança que ele tem dos amigos e a cobrança que ele tem das redes sociais. Então, quando você fala sobre afeto, quando você fala sobre família, eu sou muito mais abrangente. A família hoje, ela está numa posição de dar. E o adolescente está numa posição de ter. Eu não falo só o adolescente, viu? Eu digo o ser humano hoje. Essa busca que ele tem de ter, essa busca que ele tem do prazer, leva ele a uma frustração e uma falta de resiliência, que é o que você me perguntou, muito grande. Então, o que acontece? Se eu não tenho resiliência para aguentar que a minha namorada ou a minha crush diz, olha, eu não vou encontrar com você hoje porque eu vou ao shopping, quer dizer, qual a resiliência que eu vou ter para eu enfrentar a minha vida? E essa falta de resiliência vem da educação. Fragilidades emocionais latentes aí? Sim, dos pais terem medo de dizer o não. E aí, esse medo de dizer o não vai fazendo com que esse jovem ache e construa uma personalidade totalmente em relação a eu quero, eu tenho, eu posso, eu consigo e pronto. E quando eu não consigo tudo isso, eu quero morrer. Então, essa falta de resiliência hoje está muito ligada à frustração e está muito ligada à educação dos pais hoje, que é uma educação extremamente materialista.
Esse elemento que você está comentando, Maria José, ela está sendo usado em alguns casos, infelizmente, ou vários deles, como instrumento de ameaça. De ameaça. Se você terminar comigo, eu vou me matar. Exatamente. E aí você vê a dependência afetiva que esse jovem, que normalmente é um jovem bonito, é um jovem que está estudando, é um jovem que tem uma vida inteira pela frente, como ele afunila isso em busca do afeto, em busca de ter um pouquinho mais de amor daquela pessoa. E se a pessoa diz não para ele, ele não tem resiliência. Eu vou morrer. Porque a dor é muito grande. É uma dor dilacerante. Qual a experiência do SOS Mães no contato nas escolas para tentar eliminar um pouco isso, colocar isso dentro da mesa e fazer o papel de, pelo menos, despertar na origem essas relações de problemas todos? Então, o SOS Mães, ele vem assim, para que essas mães, que os filhos ou se mutilam, ou tentaram suicídio, ou chegou às vezes do suicídio, tenha um ambiente em que ela possa se sentir acolhida. Falar do suicídio, dizer o meu filho tem ideação suicida sem a culpa. Porque o medo dos pais é muito grande dele dizer para alguém, olha, meu filho, ele está se mutilando, ou meu filho tem ideação suicida. Porque daí é como se ele fosse culpado de tudo aquilo. Aí agravou, porque eu tenho um pai fragilizado emocionalmente, que também não teve, não cuidou disso do ponto de vista psicológico, ou seja, já está, aspas, doente do ponto de vista clínico, vendo o filho ter o resultado dessa frustração de criação. Exatamente. Então, o que ele vai fazer com esse conteúdo de culpa que é muito grande? Ou esse pai entra em depressão pro resto da vida e não consegue ter a resiliência de entender e mais, né? O que nós queremos fazer é uma prevenção. Como é que esse pai, como é que a escola pode ter sinais desse adolescente que está tendo a ideação suicida? Não é difícil, é prestar atenção no comportamento do seu filho quando ele se isola no quarto, quando ele usa um moletom e não quer tirar, pode estar o calor que tiver, ele está com aquele moletom, quando ele começa a não querer fazer as refeições juntos, quando ele começa a ter um desempenho escolar que não é adequado ao perfil dele. Então, ele dá muitas pistas. O que acontece é que os pais não têm tempo de ver, não têm tempo de enxergar aquelas pistas. Temos duas frentes igualmente importantes, então, de identificação, avaliação e combate dessas questões. Os adolescentes, mas estamos falando dos pais, dos pais desse adolescente que, por acaso, são adultos. Que precisam ser tratados. Pensamos que são adultos, que precisam ser reeducados, que precisam entender que para ter um filho, você tem que ter algumas orientações. Porque quando você ganha uma TV ou você compra um liquidificador, a primeira coisa que você faz, você vai no manualzinho de instrução. E para ter filhos hoje, os pais têm filhos assim, fazendo um enxoval maravilhoso, fazendo um chá de bebê maravilhoso, e a base, que é a educação. Como é que eu vou educar? Como é que esse ser que eu nunca vi vai fazer parte da minha família? Temos que ter, então, a responsabilidade de mencionar, sim, que um grande contingente, não é a única causa, mas de adolescentes com o despertar, infelizmente, de suicídios ou de mutilações em casas, a origem pode estar em imaturidade emocional dos pais? Dos pais. E você sabe que eu afirmo isso sem ter medo, porque essa imaturidade emocional, ela é frontalmente o start para esse jovem começar primeiro com a bebida. A bebida é um portal para as drogas. As drogas é um portal para o desequilíbrio. E aí não tem como. E onde é que está a base disso? Quais são as suas matrizes? O seu pai e a sua mãe. Da onde você veio? Ou você aprendeu a sentir com quem? Então, nós não estamos aqui colocando os pais num muro para a gente poder tá criticando ou tá assim, puxa, os pais são culpados. Não, mas existe aí uma causalidade, e essa causalidade eu coloco na responsabilidade desses pais. Os pais estão cegos. Precisa colocar na frente do espelho. Você percebe assim, que essa cegueira é tão grande que agora tem um facilitador aí, que é o Uber, né? Por que eu estou falando do Uber? Porque você diz assim, você vai em tal festa? Tá, então você pega o Uber e vai. A Uber vai te buscar também. Quer dizer, você não vê que festa seu filho tá.
Você não sabe como ele chegou em casa. Você não sabe como ele saiu de casa, de que maneira saiu vestido da sua casa. Se é que dormiu em casa. Então, se é que dormiu em casa. Então, assim, o agente facilitador de tudo isso, infelizmente, é a educação. Nós estamos com uma falha muito grande nessa questão de ser pais. Se eu sou pai, eu tenho que sentir que eu preciso de uma orientação, que eu preciso ler um pouquinho, que eu preciso entender um pouquinho esses comportamentos do meu filho. Imagino a amplitude disso, infelizmente, do ponto de vista de todas essas relações desagregadas. Eu não consigo entender por que a escola pública, nos seus vários níveis de estágios, não tem um serviço permanente de suporte, de encaminhamento psicológico. Não tem. Você sabe que ontem eu fui para dar uma palestra no Guia Lopes. E chegamos lá, houve uma falta de entendimento, eu não ia fazer a palestra. Isso, na Vila Dutra. E aí eu não fui fazer a palestra. Em meia hora que eu fiquei lá, eu não consegui sair enquanto eu não conversei com um professor, com 2 alunos e com mais 2 professores, na ânsia de saber, Maria José, o que a gente faz? Olha, o meu aluno enfrentando lá violência. Você tá entendendo? Então, assim, eu falei, nossa, olha a carência que essas pessoas têm de uma orientação. Por que é que numa escola pública não existe um psicólogo que vá lá para dar uma orientação, para dar um treinamento para os professores? Porque olha só, Itaberá, eu tenho um projeto que diz assim, como cuidar de si para cuidar da criança que você cuida. É um projeto que eu desenvolvi na África, olha só, num país que não é meu, né? Porque eu sinto que o educador também, ele, aspas, faz esse papel de pai e de mãe, não tem como. Mas ele também não está preparado, coitado, para poder assumir, né, todo esse contingente emocional aí que ele não dá conta, se ele não estiver bem com ele mesmo. Então aí a educação é levada para a escola, é passada para a escola como responsabilidade da escola, mas a escola não tem condições de absorver isso. Já para fazer cadeia de relação, então pensar a questão da formação acadêmica também, do magistério, pedagogia, dessa nova frente de realidade. Dessa nova frente de realidade, porque o professor não tem assim esse aspecto psicológico e emocional preparado para lidar de repente com um adolescente que agride o outro na frente dele, ou que agride o professor, né? Como é que ele vai fazer? Porque na casa dele, ele também tem os filhos que apresentam alguns tipos de comportamento, porque esse mal é o mal do século. Não tem como fugir dele. Todas as classes sociais hoje, de A, B, C e D, passam por esse problema da depressão no jovem, do desvio de personalidade, da agressividade, da droga e do suicídio. Não é porque eu sou a classe A que meu filho não vai tentar suicídio, ou não vai beber, ou não vai usar uma droga. Ele vai, porque é ser humano. É ser humano. Esses elementos de fragilidade não escolhem classe social. Não, independe da classe social. A depressão não tem cor, ela não tem classe social, ela não tem que faixa que ele é socioeconômica. A depressão é a dor na alma. Muito legal. Se você tiver mais alguma questão que nos ajudou aqui a compreender, por favor, fique à vontade. Pode dar. Bom, o que eu queria tá conversando é que o grupo SOS Mães surge como um momento de reflexão dos pais, e eu já estou assim abrindo isso para qualquer pai que tem adolescente, porque pode passar por isso. Normalmente o pai fala assim, mas na minha casa isso não acontece, na minha casa isso não vai acontecer. Acontece sim, e você tem que estar não preparado para o teu filho suicidar ou não se suicidar, mas preparado para poder acompanhar os diversos níveis de educação que uma criança exige, desde a hora que ela está na barriga, quando ela nasce, quando ela vai para a pré-escola, para o colegial e para a faculdade, entendeu? Os pais têm que entender todo esse movimento aí que a criança tem, que o jovem tem, na parte tanto física quanto psicológica e emocional. Se a nossa contribuição aqui ajudou na identificação desses elementos, interrompeu o ciclo então do gatilho. Interrompe o gatilho. Por exemplo, outro dia eu estava no grupo e uma mãe disse, olha, outro dia você falou numa rádio que era pra gente tomar cuidado quando o adolescente usasse muito aqueles moletons. E aí eu fui ver do meu vizinho que ele usa um moletom preto e nós descobrimos que ele estava se mutilando. E por que a mutilação? Porque a dor da alma dele é tão grande, que ele fala pra mim no consultório, Maria José, quando eu me corto, que eu vejo o sangue saindo e aquela dor física, ela diminui a minha dor emocional.
ela diminui a minha dor na alma. Então eles se mutilam até chegar o momento em que ele tem coragem de sentir que é o momento dele tirar a vida dele. Eu vi uma frase de um suicida que não se resolve em si, mas de que ele não quer acabar com a vida. Não. Ele quer, se ele acha que vai dar fim na sua dor. Exatamente. Ele não quer Extremo. se libertar da vida dele. Ele quer se libertar do sofrimento. E aí ele tem coragem. Maria José Barbosa, muito obrigado por ter contribuído com a gente nessa discussão aqui na rádio e na TV Câmara. Eu que agradeço, né? E assim, se a gente puder estar aqui em um outro momento falando sobre os aspectos psicológicos do suicídio em si, o que isso vai ocasionar na família, né? Porque aí é uma culpa para o resto da vida. Eu gostaria muito e aí estou à disposição também. Claro. Tá? Eu posso divulgar esse telefone aqui? Pode. Tá no SOS é o telefone Mães? do nosso grupo SOS Mães. Tá bom, então eu vou falar para quem nos ouve pelo rádio, para a TV você ter um tempinho de anotar. Fica tranquilo que eu vou repetir. 14 9 9798 9483. De novo, 14 9 9798 9483. É o serviço do SOS Mães para você tirar dúvidas, fazer contato, enfim, procurar ajuda se for o caso. O grupo de apoio contra o suicídio de jovens. Até o nosso próximo encontro. Você pode encontrar esse programa para você assistir a hora que você quiser, também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos que está lá. Eu queria que você colocasse a data.